Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Não sei em qual horário vocês estão assistindo esse pós-jogo. De antemão eu queria primeiro me desculpar com vocês, tá? Porque não trouxe o pós-jogo ontem, porque eu fui fazer um programa de jovem. Não que atualmente eu esteja aguentando fazer esse tipo de programa de jovem, mas fiz. Cheguei em casa hoje, domingo, 8h30 da manhã. E aí, acabei de acordar, vocês podem perceber pela minha força, minha lataria aqui, né? Que eu tô só bagaço. Mas vocês são meu compromisso são vocês. Então eu tô aqui pra trazer o pós-jogo de São Paulo e Portuguesa. Sim, gente, eu estava indo pro meu destino, mas assisti o São Paulo entre trancos e barrancos ali no metrô, caindo o sinal, aí entrava no túnel, caía sinal, mas eu assisti sim o jogo e eu vou trazer aqui pra vocês a minha análise. Lembrando que essa semana é uma semana muito decisiva pro São Paulo, né? É a semana da final da Supercopa, essa semana que vai se iniciar, e terça-feira a gente tem um clássico muito importante contra o Corinthians. Mas, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, que é o pós-jogo de São Paulo e Portuguesa. Eu acho que esse jogo em si foi um jogo de dois tempos muito distintos, né? O primeiro tempo eu achei até que o São Paulo se comportou bem, né? O São Paulo tava com um time misto, até o goleiro, o Thiago Carpini, deu uma preservada, dá pra perceber que ele tá priorizando os próximos jogos, né? Então o Jandrei entrou na vaga do Rafael, nós tivemos a estreia do Bobadilla, que muitos queriam ver, né? O Bobadilla estrear, enfim. Tivemos a estreia dele. E eu achei que o São Paulo fez até um primeiro tempo bem ok, assim, bem dentro da média. Foi um jogo que começou muito pegado, né? Tanto dos dois times. Começou muito pegado, a Portuguesa muito bem fechadinha, muito querendo o contra-ataque. Eu acho que isso ficou muito claro pra mim no segundo tempo, assim, de jogo, até porque o São Paulo não fez um bom segundo tempo. Eu acho que o São Paulo pecou um pouco na criação, não teve muita criação, né? Teve um gol do Luciano anulado no segundo tempo com um belíssimo passe do Alisson, mas novamente com jogada trabalhada, o que não teve no segundo tempo praticamente inteiro. Então foram dois tempos muito distintos assim de futebol de São Paulo. Primeiro tempo eu gostei, apesar de ter começado um jogo muito nervoso. Não sei como esse jogo terminou com todos os jogadores em campo, porque foi um jogo que, se não me engano, teve mais de 35 faltas nesse jogo. Então, foi um jogo muito pegado. Eu acho que não teve grandes atuações, salvo o Arboleda, que, sem sombra de dúvidas, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Ele fez várias interceptações, tanto em bola aérea como em jogadas normais da Portuguesa. Então, obviamente, quando o Arboleda tá em campo, a qualidade aumenta, assim, 30 vezes mais. E se eu fosse o São Paulo, eu corria para renovar com ele, porque é um jogador muito importante. Ele fez várias interceptações ontem, que eu acho que a gente não pode perder esse nível de jogador, assim. E a tendência é, de fato, só achar alguém pra fazer dupla ali com ele, né? Pra dar certo, igual foi ano passado com o Beraldo. Mas aí, no primeiro tempo, o São Paulo conseguiu fazer o gol, né? Com o Luiz Gustavo. A princípio eu achei que tinha sido uma assistência do Bobadilla, mas não foi uma assistência do Alan Franco, né, que ele deu uma ajeitada assim pra trás, e o Luiz Gustavo, com o gol vazio, conseguiu fazer o gol. Muito legal, porque isso coroa as atuações do Luiz Gustavo, né? Eu acho que ele tem entrado muito bem, assim, ele é um jogador muito seguro, e me parece que ele é um cara de muita liderança, assim, parecido com o Rafinha. Eu acho que vai ser um cara extremamente importante para a temporada de 2024. Foi uma contratação muito contestada por boa parte da torcida, principalmente essa que vos fala. Contestei muito a contratação do Luiz Gustavo. Não achava que era jogador para jogar no São Paulo, mas as atuações que ele vem tendo, assim, nos jogos que ele entra, mostra que ele é um excelente jogador e ele pode ajudar muito o São Paulo na temporada de 2024. Gostaria também de falar da estreia do Bobadilla. Bobadilla eu achei que estreou bem, tá? Eu acho que ele é um jogador com características bem ofensivas, assim, né? Ele encontrou o Calera ali num passe no primeiro tempo, um passe muito, muito bom do Bobadilla, então dá pra perceber que ele gosta muito desses passes em profundidade.
Então ele é um jogador que tem características que podem ajudar o São Paulo também. Então eu gostei da estreia dele, né? Gostei. Mas eu acho que o jogo, num contexto geral, foi um jogo bem morno. As pessoas acham que quando a gente vai jogar com times assim, né, que são mais inferiores, no caso, tipo, Mirassol, Inter de Limeira, Portuguesa, quando vai jogar contra esses times, que sempre vai ter moleza. E não vai, gente. Os times, vocês conseguem perceber que os times do interior, a Portuguesa não é do interior, é da capital, mas tô falando num contexto geral. Eles estão muito preparados, né? Eles estão muito preparados, eles estão jogando muita bola. Achei que a Portuguesa jogou bem ontem, né? A Portuguesa soube se impor. É que no primeiro tempo o São Paulo teve algo também que me agradava muito, que era a atitude com que o São Paulo agia quando perdia a bola, né? Então o São Paulo marcava muito agressivamente, né? O São Paulo, quando perdia a bola, sempre tratava de recuperar. Isso era uma coisa que no primeiro tempo estava dificultando para a Portuguesa. Já no segundo tempo, eu não sei se o São Paulo meio que tirou o pé, se os jogadores tiraram o pé porque ficaram com medo de se lesionar, ou algo do tipo assim, mas me pareceu muito que o São Paulo estava mais segurando o resultado, assim, não queria muito fazer um segundo gol ou um terceiro gol, me pareceu que estava mais segurando mesmo. No segundo tempo, abusou dos passes errados, então assim, errava passes fáceis demais, então é uma coisa que obviamente com o tempo o Carpini vai ajeitando. Eu acho que dos grandes, assim, dos times grandes, não tem nenhum time que esteja praticando, assim, um excelente futebol de encher os olhos, assim. Acho que talvez o time que tá mais, assim, jogando melhorzinho é o Santos, né? Vamos ver hoje no clássico contra o Palmeiras, se realmente tá lá essas coisas ou não. Mas de resto, assim, não tem grandes atuações, assim, por parte dos grandes, né? Acho que é início de temporada, é muito cedo pra gente ficar fazendo pré-julgamentos. Eu vejo a galera em massa já querendo, né, que o Carpini vaze só por causa de um jogo, assim, específico que o São Paulo foi bem abaixo. Eu acho que de todos os jogos que a gente jogou até agora, contra o Santo André, né, teve o Santo André primeiro, depois teve o Mirassol, depois teve a Portuguesa no Morumbi. Eu acho que esse foi o pior jogo de todos, assim, até agora, que foi um jogo realmente muito, muito abaixo da expectativa, mas eu acho que dentro de um campeonato que começa em janeiro, com pouca pré-temporada, com troca de treinador, eu acho que isso tá dentro do previsto, tá? O São Paulo não é um time que vai, meu Deus, todos os jogos vai fazer jogos bons, ainda mais porque era um time praticamente misto, né? Tinha alguns titulares, mas não todos. Então, acho que a gente tem que também dar uma segurada no julgamento aí, porque a gente tá entrando numa semana muito importante para o São Paulo. Tem clássico na terça-feira contra o Corinthians, lá na Neoquímica, e depois no domingo a gente já pega o Palmeiras lá pela Supercopa. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Basicamente é isso, gente. Não tem muito o que falar desse jogo. Eu acho que foi realmente um jogo muito morno, sem grandes espetáculos. Eu acho que vale a ressalva mesmo só pro Arboleda. Eu acho que ele foi o melhor jogador da partida. Então o São Paulo precisa correr para renovar com ele, porque no meio do ano ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então que o São Paulo se prepare e tenha uma carta na manga ali para renovar com o Arboleda, porque ele é um jogador muito importante. Deu para perceber que nos 2 primeiros jogos, sem ele, a nossa defesa estava muito esburacada, então a gente tomou gol nas 2 primeiras partidas, e já com ele, mesmo com o time misto, nós não tomamos gol. Então eu acho que isso ressalta muito a importância do zagueiro. Basicamente é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Análise bem assim, rápida, porque não aconteceu muita coisa pra gente dialogar. Teve a lesão do Igor Vinícius, mas acho que amanhã eu trago um vídeo falando sobre isso e trago alguns outros pontos também, como Lucas, Rames. Eu acho que a galera tá bem confusa com relação a isso. Vou ver como vai ser minha programação, tá? Então me sigam lá, eu vou deixar aqui embaixo, twitch.tv/Hanna Bonfim. Minhas redes sociais também estão aqui, me sigam porque vai ter muitas novidades, tá? Tô preparando algumas coisinhas pra vocês. E aí a gente vai trazendo aos poucos aqui no canal, tá bom? Beijo, muito obrigada e bom domingo pra todos vocês.